contra outras pessoas hospitalizadas. Nos últimos meses, um grupo radical islâmico tenta impor a religião e controlar cidades no norte do Iraque e na Síria. Eles utilizam a violência contra a população, que é levada a fugir para os países vizinhos. Milhares de civis já foram mortos e a maneira como agem os terroristas levanta uma discussão sobre os direitos humanos. O Estado Islâmico foi fundado em 2006 e ganhou força a partir de 2011, com a Guerra Civil na Síria. Liderados por Abu Bakr al-Baghdadi, rebeldes que eram apoiados pelos Estados Unidos para combater o ditador sírio Bashar al-Assad, decidiram dominar outras cidades e eliminar seus opositores. O Estado Islâmico, na verdade, é fruto de uma conjuntura de instabilidade política que acomete os estados da Síria e do Iraque, aliada à fraqueza de alguns outros estados da região, e tem como um elemento fundamental o quê? Uma lógica religiosa no discurso político muito arraigada, e essa lógica religiosa tem como um dos principais instrumentos a ideia de ressurgência de um califado de ordem sunita. Estima-se que o grupo terrorista tenha hoje mais de 15 mil membros, entre eles europeus, espalhados pela Síria e norte do Iraque. Atuando em ataques às sedes do governo nos dois países, eles obrigam curdos, muçulmanos xiitas e sunitas a acreditarem que Abu Bakr al-Baghdadi, o califa, é governante de um único Estado, batizado por eles de Estado Islâmico. Um aumento exponencial das fileiras desse grupamento, sobretudo de jovens que não encontram respaldo nas estruturas estatais tradicionais daquela região e que veem nesse discurso de fé algo atrativo no sentido deles terem um propósito de vida. Desde o início do deslocamento do grupo por cidades sírias e iraquianas, milhares de civis já foram torturados e mortos. O que grande parte das vítimas não sabe é que tratados internacionais têm o objetivo de garantir os direitos humanos nas áreas de conflito. Este advogado especialista em direito internacional afirma que os tratados são suficientes para garantir proteção aos civis, mas diz que é preciso uma mobilização da comunidade internacional para frear as ações dos extremistas. O que se vê hoje no Oriente Médio pode ser configurado como crimes contra a humanidade. Só com o uso da força hoje, de uma força autorizada pela comunidade internacional, por um mecanismo de segurança coletiva, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, é que se consegue lidar com aqueles terroristas. E lembra que pelo grau de violência com que o grupo age, os terroristas podem ser julgados como criminosos de guerra em um tribunal internacional. Pode ser julgada até por crimes contra a humanidade, porque o que nós percebemos ali é o que há de mais bárbaro na conduta humana num contexto de guerra. Richard Sfurst é jornalista brasileiro e acompanha os conflitos no Oriente Médio. Segundo ele, a comunidade internacional demorou a agir contra o Estado Islâmico, mas afirma que pela primeira vez uma coalizão liderada pelos Estados Unidos foi apoiada por países vizinhos à Síria e ao Iraque. Houve decapitações, estupros coletivos, roubos a banco. Eles estão além de muito bem armados e com mais de 30 mil combatentes, com muito dinheiro tomado de bancos e adquiridos também de ajuda de ricos do Catar e da Arábia Saudita. Se tornou um grupo além dos limites. Os Estados Unidos já começam a avaliar a possibilidade de uma entrada por terra dentro desse território tomado pelo Estado Islâmico. Segundo esse professor de cultura árabe, ainda não se sabe exatamente o que os terroristas querem, além de dominar territórios. A gente tem que fazer o mundo conversar, entender o que aquelas pessoas querem, entender o que aqueles grupos querem, perguntar àquele povo que está sendo dominado pelo aquele governo ou pelo aquele Estado que se chama islâmico, qual é a opinião deles. O ministro Luiz Fux do Supremo